Você já deve ter ouvido falar aqui no YouTube sobre as operações compromissadas, que são basicamente a emissão de títulos públicos pelo Banco Central para serem adquiridos pelo mercado, pelas pessoas, e depois o governo desfaz essa operação. E o governo utiliza muito dessa operação para enxugar o dinheiro que está disponível nos bancos, porque os bancos eles têm dinheiro para emprestar, mas os juros estão muito altos, então esse dinheiro acaba não indo para o mercado, acaba ficando com os bancos. E os bancos eles não emprestam esse dinheiro porque se nós tivermos mais dinheiro circulando, você tem mais dinheiro na mão das pessoas e você consegue ter um aumento do poder de compra. Aumenta o poder de compra, você também tem um aumento na inflação. E se tem uma coisa que o governante brasileiro morre de medo é de inflação. Seja Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, enfim, FH, os governantes brasileiros morrem de medo de inflação. Então o que o governo faz? O governo enxuga esse dinheiro que está disponível nos bancos e emite esses títulos, essas operações compromissadas para os bancos. Então o que acaba acontecendo? O governo ele vira um devedor dos bancos. E isso faz com que a nossa dívida pública aumente e que o governo precise sempre ficar pagando esses juros da dívida e pagando a dívida pública que ele tem com os bancos. E é por isso que nós precisamos fazer a reforma da Previdência e a reforma tributária e as outras reformas, sempre precisando privatizar e enxugar a máquina pública. Esse dinheiro que está sendo enxugado, ele vai ser revertido para nós, população? Não, não vai. Ele vai ser utilizado para o pagamento dos juros da dívida, pagamento da dívida. Então esse é um dinheiro que ele não volta para a população. E essa é uma estratégia, essa é uma dinâmica que já dura muito tempo aqui no nosso país. Mas por que ela funciona? Como eu falei, ela funciona por conta do medo que a população brasileira possui da inflação. E para explicar esse medo, eu preciso primeiramente explicar para você o que é a inflação. Porque muitas pessoas elas não entendem o que é inflação ou têm o conhecimento apenas pela metade do que é a inflação. A inflação ela é um aumento do valor dos produtos, um aumento dos preços seguido de uma redução do poder de compra. Isso é inflação. Então, por exemplo, vamos supor que esse caderno ele custe R$2. Então, eu consigo com R$10 comprar 5 unidades deste caderno. Se, com o passar do tempo, o valor desse caderno passar para R$2,50, com os mesmos R$10 eu só consigo comprar 4 unidades desse caderno. Então, para eu comprar a mesma quantidade que eu comprava antes, que eram 5 unidades, eu vou precisar gastar R$12,50. Então, o meu salário de R$10 ele precisa passar para R$12,50 para eu poder comprar a mesma quantidade de produtos. Se o meu salário passar de R$10 para R$12, eu tive um aumento salarial que me permitiria comprar a mesma quantidade de produtos? Não, porque com R$12 eu só consigo comprar 4 cadernos, eu não consigo mais comprar os 5 cadernos que eu comprava antigamente. Se o meu salário passar de R$10 para R$12,50, eu tenho um aumento real de salário? Não, na verdade eu nem tenho um aumento, porque com esses novos R$12,50, eu só consigo comprar a mesma quantidade de produtos que eu comprava anteriormente. Por isso que as pessoas falam, esse ano o salário mínimo não vai ter um aumento real. E o que isso significa? Que ele vai ser um aumento que vai equiparar com a inflação. Se a inflação subir 5%, o salário mínimo também vai subir 5%. Isso faz com que as pessoas tenham mais dinheiro para consumir? Não, as pessoas elas só vão consumir a mesma quantidade de produtos que elas consumiam antes do aumento. Para que você tenha um aumento real, vamos supor que os cadernos de 2 passem para R$2,50. O aumento real significa que se antes eu ganhava 10, agora eu passo a ganhar R$13. Porque com R$13 eu consigo comprar a mesma quantidade de produtos, 5 cadernos, e ainda me sobra ali 50 centavos para eu comprar outro produto, uma bala, enfim, uma borracha, qualquer tipo de produto. Então o ganho real é aquele ganho que eu tenho acima da inflação, porque isso mantém o meu poder de compra e isso faz com que eu possa comprar ainda mais produtos. Mas por que no Brasil nós temos um medo absurdo da inflação? Porque durante vários anos e durante algumas gerações nós vivenciamos aqui um período no Brasil de hiperinflação, que é uma inflação completamente descontrolada. Hoje no Brasil, falaram nos governos petistas, inflação alta, 13%. Inflação alta, não existiu inflação alta nos governos petistas, na verdade. Porque quem vivenciou de fato o que é uma inflação alta,
olha para a inflação ao ano, 10% ao ano, e dá risada nisso. Porque essa é uma inflação irrisória se comparada àquilo que nós tínhamos nos anos 70 e 80. Uma inflação completamente descontrolada. Hoje, se você for ao supermercado e ver um preço de um produto e voltar amanhã, o preço vai estar o mesmo. Voltar no fim do mês, o preço pode estar o mesmo também. Só que antigamente, os preços eles aumentavam durante o dia. Então, se na manhã esse caderno estava custando R$2, se você voltasse à tarde, esse caderno já estava custando R$5, R$6. Então, o dinheiro ele se desvalorizava com o passar do dia, com o passar das horas. Então, o que nós precisávamos fazer? Dinheiro na mão, ele se desvalorizava, ele se deteriorava. E é por isso que nós tínhamos aquelas maquininhas que ficavam passando assim nos produtos e modificando o preço a todo momento. Ficava tic, 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 tic. Eram maquininhas que ficavam modificando o preço porque o preço dos produtos ele aumentava constantemente. E isso causou uma sensação, um medo na população brasileira muito grande. A primeira geração que nós podemos falar que foi uma geração que vivenciou tempos livres de hiperinflação foi a geração nascida a partir dos anos 90. Essas pessoas não conhecem o que é hiperinflação. Não conhecem a necessidade de você ter que gastar o dinheiro. E gastar o dinheiro de um modo muito rápido. E isso acabou afetando o nosso costume e a nossa própria cultura de dinheiro. De poupar dinheiro, de lidar com o dinheiro. Porque nos anos 70, nos anos 80, quando nós recebíamos o nosso dinheiro, a primeira coisa que a gente precisava fazer era ir ao supermercado, ir aos grandes hipermercados da vida e comprar a maior quantidade de produtos possíveis. Roupas, roupas, pneus, produtos de limpeza, produtos alimentícios, tudo que o dinheiro poderia comprar, nós tínhamos que comprar naquela época. E aí nós pegávamos esse produto e estocávamos na despensa. Nós fazíamos a chamada compra do mês. Que ainda existem, algumas pessoas ainda fazem essas compras dos mês, mas não com a mesma intensidade que era feita antigamente. Porque se nós não comprássemos todos os produtos que nós precisávamos comprar na data que recebia o pagamento, esses produtos eles já ficavam mais caros e o nosso dinheiro já valia menos. Então, nos anos 70, nos anos 80, nós brasileiros somos educados a gastar dinheiro e não a poupar. Porque cada vez que a gente poupava o dinheiro acabava valendo menos. E isso fez com que nós tivéssemos gerações que não sabiam poupar o seu dinheiro. Porque nós fomos educados a gastar dinheiro. E esse foi um período de muita correria, muita insegurança, muita incerteza e muita ansiedade. Então, quando você começa a falar de inflação um pouco mais alta, você remete a um medo nas pessoas que é um medo muito grande, que é o medo das décadas de 70, das décadas de 80. Isso faz com que a população brasileira lembre daquele período e fique receosa e fique apreensiva. Se para você, que é mais jovem, nascido na década de 90, isso não faz muito sentido, pergunte para os seus pais, pergunte para os seus avós como que era o período da hiperinflação. Era um período completamente descontrolado. E o medo da população brasileira de voltar a esse período da hiperinflação gera muita insegurança. Então, quando as pessoas começam a falar a inflação está subindo um pouco, nós, como brasileiros, ativamos a nossa memória do período da hiperinflação. Isso gera um medo, isso gera um pânico, isso gera um caos muito grande para a população brasileira. Mesmo a inflação estando controlada, nós relembramos aquele nosso período tenebroso do passado e isso acaba nos deixando muito ansiosos. E é por isso que a população brasileira ela morre de medo da inflação e é por isso também que nós temos muita dificuldade de guardar dinheiro, porque nós não fomos educados para guardar, nós fomos educados a gastar dinheiro. Então, por isso que os governos eles têm muito medo que comece a ser falado de inflação, que a inflação fique descontrolada. Porque se a inflação ficar descontrolada, é menos chance, menos propensão a população brasileira tem de votar numa reeleição ou num candidato para a sucessão. E é por isso que o governo ele precisa enxugar esse dinheiro que está nos bancos. Porque se esse dinheiro vai para o mercado, as pessoas vão consumir, o valor dos produtos vai aumentar, a inflação vai aumentar e isso dificulta a reeleição, dificulta os planos políticos, os planos de poder dos governos, seja o governo Lula, Dilma, Bolsonaro, enfim. Porque nós temos ainda um passado muito recente e muito ativo na memória das pessoas, que é o período da hiperinflação, e isso causa muito medo nas pessoas. E o medo das pessoas faz com que os governantes também fiquem com medo, porque medo das pessoas significa menos votos nas eleições. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui um comentário que a gente vem e faz novos vídeos futuramente.
a respeito desse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, eu esclareço em um vídeo futuro, não tem nenhum problema. A questão é que você não pode ficar com dúvidas a respeito do que é inflação, porque esse é um assunto muito utilizado também para ser puxador de voto, porque ele é um atrator ou ele é um repelente de votos nas eleições. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações e me siga no Twitter, @profleoficial.